Oi pessoal, tudo certo, tudo joinha? Mais uma semaninha acabando, hein? Gente, essa semana passou voando, né? E com ela então, né, a semana vai acabando e com ela nós temos então a nossa linha de ciências, né? E o que será que nós vamos ver em ciências hoje? Então, hoje nós vamos ver sobre a relação das plantas com outros seres vivos e das bactérias e fungos também, essa relação que eles têm com outros seres vivos, né? Por quê? Vamos relembrar lá na aula passada que nós vimos, primeiro nós vimos que uma vida depende de outra para ela existir. Vocês lembram disso? E daí nós vimos também sobre a ecologia, né? Que a ecologia é o quê? É o estudo, esse estudo que é o estudo que estuda a relação dos seres vivos uns com os outros e com o meio ambiente. E falando nisso, então vamos fazer uma correção rapidinho lá na página 265, né? Então tinha duas atividades lá para vocês fazerem justamente sobre isso, sobre ecologia, né? Então lá a questão 1, me acompanhe, a questão A é pessoal, tá? Mas lá na B, se você, dentre todas aquelas palavrinhas lá, se você marcou lá espécie, teia alimentar, recursos disponíveis e vida, se você marcou essas opções, você está no caminho muito bem. Por quê? Porque tudo isso, então, está ligado a esse estudo da ecologia, né? Que é esse estudo das relações dos seres vivos com eles mesmos e com o meio ambiente, certo? Então, nós vimos sobre isso, né? Que uma vida depende da outra, que a ecologia estuda, então, essas relações dos seres vivos entre eles e com o meio ambiente. E nós vimos também, esqueci a palavra, como os animais interagem, né? Lembram que nós vimos que existem aquelas espécies que vivem solitárias, aquelas espécies que vivem em grupo, mas que eles dependem um dos outros para sobreviver, né? Então, seja para alimentação, seja para reprodução, seja para proteção, seja para cuidado parental, né? Então, vamos recapitular rapidinho lá também que existem as vantagens e desvantagens, né? Desse viver solitário e desse viver em grupo. Lembram que eu até perguntei para vocês, imagina se vocês morassem sozinhos, como seria ter que, né, se alimentar sozinho, fazer a roupa sozinho. Isso é uma vantagem e uma desvantagem, mas quando nós vivemos em grupo, né, nós temos a nossa comida pronta, nós precisamos fazer, mas por outro lado a gente tem que ajudar a limpar a casa, tem que ajudar a compartilhar o banheiro, entre outras coisas, né? Então, lá na página 267, me acompanhem lá rapidinho, que tem aquele exercício que ele fala justamente, né, pra gente verificar ali quais daquelas opções são vantagens e quais são as desvantagens de se viver em grupo. Então, ali, passagem de conhecimento, aprender com o outro, então é uma vantagem e uma desvantagem. Vantagem, a quantidade limitada de alimento é uma desvantagem, né? Porque se a gente vive em monte lá e tem pouco alimento, então é uma desvantagem, certo? Chamar a atenção dos predadores, desvantagens, né? Porque chama bastante atenção a esses grupos grandes. Mas, por outro lado, olha lá, a proteção à prole é uma vantagem, né? Porque uns ajudam a cuidar dos filhotes dos outros. A captura de presas maiores é uma vantagem, porque daí você trabalha em grupo. A disputa por liderança também é uma desvantagem, né? Porque imagina, todo mundo quer ser líder, né? Ou mais de um. Então, aí entram os conflitos. E para finalizar, a divisão de tarefa, né? Então, a divisão de tarefa é uma vantagem, né? Olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E agora, então, que nós recapitulamos isso, né? Vamos falar, então, sobre como é que as plantas interagem e como os fungos e as bactérias interagem. Bora lá! Então, as plantas, elas podem interagir com elas mesmas e também com outros seres vivos. Primeiro, vamos falar como é essa interação com elas mesmas. Então, essa interação
pode ser por meio de ajuda, né? Então, uma ajuda a outra. São as bromélias, né? Que elas, então, elas ficam ali nas árvores, né? Então, a árvore serve de abrigo para ela, porque ali, então, em cima da árvore, ela consegue, então, a temperatura, a luz adequada para ela, tá? Que mais? Os parasitas também, tá? Então, lembra que nós vimos lá na outra aula que existem os parasitas que se alimentam de outros animais? Existem parasitas nas plantas também, tá? Então, existem aquelas plantas parasitas, como é o caso do cipó-chumbo e da erva de passarinho, tá? Então, elas são parasitas também e ali elas acabam se alimentando ali, puxando os nutrientes ali daquela outra planta. As plantas, elas também disputam, né? Então, não é só os animais que disputam entre eles. O que elas disputam? Os nutrientes, né? Do solo, por exemplo, como é o caso de pinheiro, pinos. Alguém já viu lá embaixo dos pinos, ali naquele solo dos pinos, não tem outro tipo de planta ali, né? Porque eles acabam liberando uma toxina para que não nasça nenhuma planta ali embaixo, né? Por quê? Porque eles querem a água e os nutrientes do solo só para eles, né? Bem espertos. Então, com isso não nasce nenhuma outra planta ali, ok? E como que é a interação dessas plantas com outros seres vivos, tá? Então, vejam ali na imagem da página 270 que nós temos ali naquela primeira imagem aquela árvore, né? Nós vemos a bromélia ali, que então a árvore está servindo de abrigo para a bromélia, né? Então, está ocorrendo essa interação da planta com planta, mas também ali a árvore não serve de abrigo só para planta, né? Então, imaginem quantos outros seres vivos que dependem ali daquela árvore também, né? Que a gente não consegue olhar ali. Então, insetos, aves, macacos e vários outros seres vivos que também dependem ali da árvore para sobreviver, certo? Que mais? As flores, né? Então, lembram lá da polinização que nós vimos que as flores precisam de outros insetos ou até de algumas aves para polinizar, para elas se reproduzirem? Então, isso é interação, né? Interação, então, da planta com outros seres vivos. O inseto vai lá, a abelha, a borboleta, o beija-flor vai lá na flor, né? E daí buscar um néctar e com isso ela carrega o pólen e acaba levando lá para outra flor, né? Então, aí tem essa interação também, certo? A dispersão de sementes também, né? Então, nós temos ali aquela imagem do morcego ainda na página 270. E por quê, né? Porque o morcego, então, ele vai lá se alimentar do frutinho e com isso, né, ele engole lá as sementinhas. E quando ele vai lá fazer a caquinha dele, ele não tem um banheirinho específico, né? Ele vai em qualquer lugar. E com isso, então, a semente que acaba saindo ali pelas fezes acaba germinando em algum lugar e assim continuando o ciclo, né? Fazendo uma nova reprodução. Então, vejam só, né? Não é só através da polinização que tem que colabora nessa reprodução. Então, ali, dessa forma também, nessa dispersão das sementes. E também disfarce, né, pessoal? Então, alguns animais se aproveitam, né? Eles já nascem ali com algumas características bem semelhantes às plantas, como nós vemos ali na página 271. O que vocês conseguem enxergar ali daquela imagem? Observem ali. Parece que só tem folha ali, né? Mas vocês conseguem observar ali que tem um sapo ali? Vejam bem. E aí, quem encontrou? Então, vejam lá, gente, o sapo, ele tá bem camuflado, né? Ele tá virado ali a cabeça dele está virado ali para a parte superior da foto.
pro lado direito. Vocês conseguem observar a cabeça? Parece que ele até tem uns chifrinhos ali, né? E então vejam só, não é só o sapo que se camufla, né? Existem outros tipos de insetos que também se camuflam, que eles acabam então tomando vantagem disso, né? Vejam ali a vantagem e acabam se camuflando. E, gente, já que nós estamos vendo aqui essa imagem, ali na parte superior, bem aonde está em direção, o sapo está olhando em direção, nós vemos que as folhas, elas já estão com uma coloração bem diferente, né? Por que será? Porque elas já estão sofrendo um processo, graças a quem? Aos fungos e bactérias, né? E é isso que nós vamos falar agorinha, tá, pessoal? Só que um pouquinho antes de nós falarmos sobre os fungos e bactérias, vejam comigo rapidinho ali o exercício dessa página mesmo, 271, para vocês fazerem, tá? Porque eu vou ajudar vocês, então, a entenderem como fazer. Então, ali nós temos a bromélia, nós temos a árvore e temos o pássaro e ali uma flecha do pássaro para a árvore, né? Escrito alimentação. E o que vocês vão fazer? Então, vocês vão fazer uma flecha ali, várias flechas, né? Então, ligando um desses elementos ao outro, fazendo a direção. Então, quem é que está levando a vantagem, né? Então, nós temos a bromélia e a árvore. Entre as duas, entre a bromélia e a árvore, quem leva a vantagem? Se for árvore, vocês vão fazer a flecha da bromélia para a árvore, tá? A flechinha lá para a árvore e vão escrever lá qual tipo dessa interação. Se é por meio de abrigo, se é por meio de dispersão ou se é por meio de camuflagem. Se for ao contrário, então, se a bromélia está levando vantagem, então vai ser a flecha da árvore para a bromélia, e daí vocês então vão indicar ali se essa interação ocorre por meio de abrigo, dispersão ou camuflagem, essa vantagem, tá? Aí a mesma coisa ali, a árvore para o pássaro, né? Quem que leva a vantagem? Os dois, só um, e que tipo? Que é camuflagem, abrigo, dispersão, tá certo? Entendido? Então, agora vamos falar sobre a interação das bactérias e os fungos, né? Como que eles interagem. Mas antes eu vou fazer uma perguntinha para vocês, que tem tudo a ver com o que sobre a fotinho ali, aquela folha que eu falei para vocês observarem que ela já estava com um aspecto diferente. O que acontece com os seres vivos depois que eles morrem? O que acontece com eles? Os corpos deles ficam aí, né? As plantas, quando elas morrem, elas ficam para sempre, o corpo das pessoas ficam para sempre, as frutas ficam para sempre, né? Estou falando assim dos seres vivos em geral. Elas não ficam ali para sempre, né? Ocorre, então, um processo ali no corpo delas, que é o que está acontecendo ali naquela imagem daquela folha, né? Está ocorrendo o quê? Esse processo, como que é o nome desse processo? É a decomposição, né? Então, o corpo dos seres vivos não vive para sempre, né? Então, ocorre essa decomposição. Graças a quem? Graças a alguns fungos e bactérias, né? Então, eles precisam disso para eles sobreviverem, né? Então, ali, o que acontece ali com aquelas folhas, elas estão se decompondo graças a alguns fungos e bactérias. E é o mesmo que está acontecendo aqui nessa imagem da página 274 com a maçã. Então, vejam lá na primeira imagem, né? Então, já começa a aparecer ali aquelas manchas na maçã. Vejam que tem até uma ampliação ali daquela imagem, que são as hifas, né? Porque quem é responsável por essa decomposição, lembram? Que são os fungos, né? Lembram das hifas que parecem que são aquelas raizezinhas, né? Então, aqui ela já começou o processo de decomposição e vejam lá na segunda imagem, para a terceira. Então, né, vai com tempo, ela vai, então, se decompondo tudo e todo aquele corpo dela, né? Toda aquela massa que ela tinha já não existe mais e virou tudo, então, nutrientes. Então, vejam só, tudo aquilo virou nutrientes para quem? Para
outros organismos ali, né? Vai servir de um bom adubo para aquela terra, certo? E os fungos, gente, eles interagem com outros seres vivos. Vejam ali qual outro tipo de interação dos fungos. Naquela imagem da página 274, vejam só que bacana. Isso acontece e a gente nem sabe, a gente nem percebe, né? Lá embaixo da terra, então, tem as raízes das plantas, né? Ali no caso da árvore. E ela precisa dessa interação com o fungo para ela conseguir, então, receber mais nutrientes, para ela conseguir crescer, para ela conseguir se desenvolver melhor, né? Então, o que acontece? O fungo ali, ele vai e ele se agarra ali à raiz da árvore, né? Formando novas estruturas, que são as micorrizas. Então, é graças a essas micorrizas, estão vendo ali essa imagem ampliada? Vejam ali, estão vendo que tá tudo juntinho ali, grudadinho? Então, é graças a essa interação ali que a árvore vai receber mais nutrientes e isso vai ajudar com que ela cresça e se desenvolva super bem. Interessante, né, pessoal? Muito bacana. E as bactérias, gente? Esse desenvolvimento das bactérias com os outros seres vivos? Como que será que ela se desenvolve? Há algumas plantas que precisam dessa interação com as bactérias também para elas conseguirem, então, se desenvolver. Como é o caso do feijão e da vagem, né? Por quê, então? Lá a raiz deles, né, a raiz dessas plantas precisa, então, que essas bactérias existam ali. Por quê? Porque eles servem como alimentos, né, eles cedem o alimento para essas bactérias e daí eles acabam, então, recebendo mais nutrientes e com isso, então, eles acabam se desenvolvendo. Vocês sabiam disso? Nós também temos bactérias, né, pessoal? Lá no nosso corpo, dentro do nosso corpo, né? Quais são as bactérias? No intestino nós temos bactérias também, né? Nós temos a flora intestinal ali, que ela é responsável pela nossa saúde também, né? Ela é muito importante. Tanto é que quando nós estamos com o nosso piriri ali, nós temos que ter muito cuidado com essa flora intestinal, porque ela acaba ficando bastante sensível, né? E o nosso intestino acaba sendo como um filtro para o nosso corpo. E quem tem bactéria também lá no intestino são os bois, né? Então, eles comem lá as plantas e são essas bactérias que ajudam a digerir essa planta e daí nisso se transformar em energia para o boi, ok, pessoal? Então, não façam ali aquela atividade, não precisa fazer aquela atividade da página 275, tá? Que eu vou passar um outro exercício para vocês fazerem, tá certo? Porque é sobre as bactérias, tá? Porque as bactérias, elas estão presentes no nosso dia a dia e muitas delas são benéficas para nossa saúde ou para nossa alimentação. E é sobre isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, vejam ali, vou deixar aí para vocês responderem, beleza? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula, então.